Entre todos os planetas do Sistema Solar, a Terra é única, pois só ela desenvolveu vida. Mas e se tivermos um concorrente? E se uma segunda Terra aparecesse do nada? Então haveria dois cenários distintos. O primeiro é a destruição de ambos os planetas. O segundo tem um final inesperado, mas bastante lógico. Vamos começar com o cenário catastrófico. A segunda Terra, com as mesmas condições, só poderia existir se recebesse absolutamente a mesma quantidade de luz solar que o nosso planeta. A órbita que a Terra segue é perfeita para obter a quantidade necessária de calor solar. Se estivéssemos um pouco mais longe, toda a superfície do nosso planeta se assemelharia à Antártida. E se a Terra estivesse um pouco mais perto do Sol, todos nós viveríamos em um imenso deserto habitado por pouquíssimos seres vivos. Então, para que a segunda Terra seja idêntica à nossa, ela precisa seguir a órbita do nosso planeta. Dois objetos massivos podem existir próximos um do outro. A união da Terra e da Lua é um grande exemplo disso. Mas, se o segundo objeto fosse tão pesado e enorme quanto o nosso planeta, não haveria espaço suficiente para ambos. A gravidade das duas terras seria um grande problema. Os dois mundos colidiriam, pois seriam puxados um em direção ao outro. Esse processo duraria centenas de milhões de anos. No final, os dois planetas se transformariam em um único mundo gigante. Seus restos ficariam voando ao redor do planeta recém-formado, lembrando os anéis ao redor de Saturno. Ou um dos planetas empurraria o outro para fora de sua órbita. Nesse caso, uma das terras se lançaria em direção ao Sol e queimaria como um fósforo na atmosfera dele. Também é importante lembrar que a Terra está se movendo a uma velocidade de 105 km por hora o tempo todo. Isso é mais de 80 vezes mais rápido que a velocidade do som. Agora, imagine dois planetas enormes que estão voando um em direção ao outro nessa velocidade. Mesmo um organismo microscópico vivendo na boca de um vulcão não teria chance de sobreviver à colisão de duas terras. Até a Lua seria despedaçada pela onda de choque. Mas vamos imaginar que a gêmea da Terra está seguindo outra órbita, em algum lugar entre Marte e a Terra. Mesmo nessa situação, a vida das pessoas mudaria para sempre. A propósito, a teoria de que a Terra poderia ter uma gêmea surgiu há muito tempo. Cientistas do passado acreditavam que um segundo planeta poderia estar escondido no lado oposto do Sol. Graças às tecnologias modernas da astronomia, sabemos que essa teoria não é verdadeira. Caso contrário, nossos telescópios e outros equipamentos já teriam captado alguns sinais desse planeta. Os cientistas estudam objetos espaciais a milhares de anos-luz de distância de nós. Então, eles definitivamente notariam outro mundo nos arredores. Mas, de qualquer forma, vamos imaginar que a segunda Terra existe e que nós a descobrimos recentemente. Todo o campo da astronomia e da astrofísica recebe imediatamente centenas de bilhões de dólares em financiamentos. O estudo da gêmea da Terra se torna uma meta prioritária para as pessoas. Especialistas apresentam inúmeras hipóteses sobre como é a segunda Terra e o que está acontecendo lá. O planeta fica quase à mesma distância do Sol que nós. Isso significa que o clima deve ser o mesmo. Logo, os cientistas descobrem que a sósia da Terra tem água líquida e continentes, mas que não são como os nossos. Suas formas e localização são diferentes. É bem provável que exista vida lá também. Mas qual é a origem dela? Há uma hipótese de que a vida no nosso planeta surgiu graças aos aminoácidos trazidos para cá por um meteorito. É altamente improvável que a mesma coisa tenha acontecido em outro mundo. A vida deve ter surgido lá de uma maneira completamente diferente. Talvez os peixes não tenham saído da água naquele planeta, e as primeiras criaturas inteligentes tenham aparecido no oceano e podem ser anfíbios com escamas e barbatanas, ou monstros semelhantes a polvos com enormes tentáculos. Os peixes na segunda Terra poderiam ter saído da água e desenvolvido membros, mas e se eles não gostassem de andar no chão? Então, esse mundo pode ser habitado por pessoas inteligentes, que são pássaros. Ou a vida poderia ter se originado nas profundezas do solo. Então, a evolução teria gerado toupeiras humanoides ou vermes altamente desenvolvidos. Para descobrir com certeza, os cientistas enviam um astromóvel para lá. Uma missão semelhante em Marte foi um sucesso, então não deve haver problemas com essa. As pessoas na Terra estão esperando. O que vamos encontrar do outro lado? Levará vários anos para a nave chegar lá. Curiosamente, 2 dias após o lançamento, ela retorna. Mas essa não é a nossa sonda espacial. Durante todo esse tempo, os habitantes da segunda Terra também observavam nosso planeta. Em dado momento, também enviaram uma sonda que é feita dos mesmos materiais que a nossa. Ela tem uma câmera e um dispositivo para gravação. Mas as pessoas estão preocupadas, porque o astromóvel se parece com uma aranha mecânica.
Será que nesse mundo vivem tarântulas gigantes? Os cientistas entenderam que precisamos nos comunicar. Enviamos aos nossos visitantes um sinal de rádio com algumas informações sobre nossa civilização. Eles pegam essa mensagem e enviam a deles, com símbolos estranhos que lembram rabiscos. Linguistas de todo o mundo estão tentando decifrá-la. Enquanto isso, os astrônomos enviam aos visitantes uma gravação da fala humana. Alguns dias depois, nossos satélites captam uma mensagem dos nossos vizinhos espaciais, com suas vozes. Os cientistas estão prestes a tocar a gravação. O mundo inteiro está ouvindo, prendendo fôlego. É um rosnado. Um rosnado terrível e absolutamente incompreensível, com pausas e um ritmo inusitado. Mas não é nada parecido com a fala humana. O planeta inteiro está em pânico. Todos os países estão se preparando para uma invasão. O mais importante agora é construir escudos para proteger o planeta. Ninguém consegue descriptografar as mensagens. É possível que nossos vizinhos também não nos entendam. As pessoas fazem uma última tentativa de estabelecer algum contato. Enviamos um vídeo para explicar aos nossos visitantes, com a ajuda de gestos e sinais, que só queremos paz e colaboração. A resposta não demora muito. Nosso satélite recebe o arquivo de vídeo deles. Os cientistas reproduzem a gravação. É chocante! Vemos dinossauros em trajes robóticos. A vida na segunda Terra vem se desenvolvendo como no nosso planeta. Mas o terrível meteorito gigantesco não caiu lá. Ao longo de milhões de anos de evolução, os dinossauros foram ficando inteligentes. No vídeo, eles estão rosnando e apontando com suas garras para a imagem da nossa Terra. Então, começam a rosnar ainda mais alto e... isso é uma risada! A gravação termina. As pessoas consideram essa mensagem o anúncio da invasão. Vários anos se passaram. Durante esse tempo, os cientistas trocaram mensagens com os dinossauros várias vezes, e parece que estamos começando a entendê-los. Acontece que os répteis também querem paz. Dizem que o planeta deles já foi habitado por humanoides parecidos com os humanos, mas uma grande inundação acabou com eles. Os dinossauros conseguiram sobreviver e evoluir. São seres inteligentes. Levará muitos anos até que as pessoas ponham os pés no planeta deles. E quando isso acontecer, a humanidade se sentirá aliviada, percebendo que não estamos sozinhos. Mas e se não houvesse vida inteligente na segunda Terra? As pessoas também ficariam felizes. Nós saberíamos que sempre teríamos outra casa. Talvez deveríamos começar a explorar a gêmea da Terra imediatamente ou começar a minerar os recursos dela para reabastecer os nossos. De qualquer forma, nossas vidas não mudariam de imediato, pois aquela Terra está muito longe do nosso planeta. Dezenas de gerações viveriam antes que as pessoas começassem a se estabelecer na segunda Terra. Nosso planeta natal estaria perdendo cada vez mais recursos. Então todos gostariam de se mudar para um novo mundo. No início, apenas os mais ricos poderiam ir. Mas com o tempo, as viagens espaciais se tornariam mais baratas. As pessoas provavelmente investiriam muito dinheiro para construir um paraíso na segunda Terra. Se isso acontecesse, poderíamos visitar esse mundo durante nossas férias, para respirar ar puro e curtir a natureza. De qualquer forma, a população humana cresceria. Isso significa que, mais cedo ou mais tarde, a segunda Terra se tornaria tão populosa quanto a primeira. Então, as pessoas começariam a procurar um novo lar entre as estrelas. A propósito, se existe vida em um planeta semelhante ao nosso, é provável que se pareça com... polvos. Existe até uma teoria de que os polvos vieram de algum outro mundo para a Terra. Qualquer animal tem vários estágios evolutivos de desenvolvimento. Por exemplo, elefantes e mamutes descendem de um ancestral comum há 5 ou 6 milhões de anos. Olhando ainda mais longe, quase todos os mamíferos evoluíram de um ancestral que compartilhavam com os répteis. Cada espécie vem mudando ao longo de milhões de anos. Mas não os polvos. De repente, eles apareceram em uma árvore genealógica. Do ponto de vista da evolução, as lulas teriam que evoluir para polvos daqui a milhões de anos. Mas veja, elas já estão aqui. Além disso, os polvos são incrivelmente inteligentes. O código genético deles é muito mais diversificado que o humano. Eles podem ser visitantes de outro planeta semelhante ao nosso. Mas claro, isso é apenas uma hipótese. Está ficando mais frio a cada minuto. A temperatura cai abaixo de zero muito rapidamente e, embora não tenha neve, o frio está ficando insuportável. A geada aparece no chão, na grama e nas árvores, e o gelo se forma nos corpos d'água a uma velocidade incrível. As pessoas, tremendo em todo o planeta, levantam os olhos para o céu e não conseguem acreditar no que vem. O Sol ficou 2 vezes menor do que era. Ele agora parece um ponto distante e não será mais capaz de aquecer a Terra.
Mas o pior é que há uma rocha enorme em chamas vindo em direção aos espectadores horrorizados. E o impacto com essa coisa, sem dúvida, causará muitos danos. Ok, vamos voltar à nossa realidade objetiva. A Terra está exatamente no melhor ponto do nosso sistema solar. Ela não fica nem muito perto, nem muito longe do Sol, tornando a temperatura em nosso planeta não apenas tolerável, mas também agradável. Os cientistas costumam chamar Vênus, o segundo planeta a partir do Sol, de o gêmeo do mal da nossa Terra, pois é tão quente e inóspito que nenhuma vida é possível nele. Claro, existem nuvens espessas na atmosfera dele, e o ácido da chuva e os gases de efeito estufa elevam a temperatura na superfície para números insuportáveis. Mesmo que Vênus não tivesse esses elementos, nada ainda seria capaz de viver lá por causa da proximidade do Sol. Se houvesse água líquida, ela evaporaria muito rapidamente, deixando a vida sem chance de se desenvolver. Por outro lado, Marte, o próximo na fila depois da Terra, está um pouco longe demais da nossa estrela, o que o torna frio e solitário. A temperatura em sua superfície é abaixo de 0 e nunca aquece o suficiente para que a água permaneça líquida por muito tempo. Isso sem mencionar a falta de atmosfera no planeta vermelho, o elemento que fornece à Terra ar respirável. Portanto, se nos aproximássemos ou nos afastássemos do Sol, a temperatura aqui aumentaria ou diminuiria respectivamente. Algumas centenas de quilômetros não fariam muita diferença. Nossa circulação em torno do astro-rei é irregular de qualquer maneira, e constantemente nos aproximamos ou nos afastamos um pouco dele. A distância que importaria é medida em milhões de quilômetros. E sim, assim como mostrei no início deste vídeo, veríamos o Sol muito menor do que agora se fôssemos tão longe. As temperaturas podem não cair no momento exato da mudança, pois ainda haveria algum calor, mas no inverno seguinte, nosso planeta provavelmente permaneceria frio para sempre. Os oceanos seriam cobertos de gelo e o nível geral do mar cairia. E, finalmente, o gelo refletiria mais calor do Sol de volta à atmosfera e ao espaço, não permitindo que a superfície do nosso planeta recebesse o calor necessário. E mais gelo significa menos vapor de água na atmosfera. Esse vapor também captura o calor, criando nuvens. Então, quanto mais frio, menos chuva. O frio e a falta de chuva não permitiriam que nenhuma planta sobrevivesse por muito tempo, de modo que as áreas de paisagem gelada e árida cresceriam rapidamente, deixando intactas apenas as que ficam ao longo das margens dos rios, por um tempo. Depois, os rios também parariam de correr, congelados ou secos por terem perdido suas nascentes, lagos e mares que, claro, também congelariam. Qualquer vida perto deles desapareceria. Primeiro as plantas, e com elas, tudo mais, já que as plantas produzem comida e ar respirável. E com isso, a Terra se tornaria um deserto congelado. Quanto à rocha gigante em chamas que mencionei, era um asteroide vindo do espaço por causa da mudança da órbita terrestre. Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar, atua como um escudo natural para nós contra as rochas espaciais. Ele tem uma massa enorme e a maioria dos asteroides lançados do espaço é pega pela gravidade dele e cai na superfície do planeta. Não é possível a vida ali e sua superfície é gasosa, então os asteroides tendem a desaparecer sem deixar vestígios. Ainda assim, alguns conseguem passar por Júpiter, então Marte entra em cena. E também contribui para nossa defesa, mantendo o cinturão de asteroides entre ele e Júpiter no lugar. A massa combinada dos dois planetas cria um campo gravitacional que não permite que os asteroides do cinturão voem em direções aleatórias, atingindo tudo pelo caminho. Se não houvesse Marte entre nós e o cinturão, estaríamos quase tão acostumados com as chuvas de meteoros quanto com as chuvas habituais. Digamos que a Terra substituiu Marte em sua órbita e agora estamos a centenas de milhões de quilômetros mais distantes do Sol. A massa dos dois planetas é mais ou menos parecida, então o cinturão de asteroides ainda está em seu lugar. Porém, as temperaturas ainda cairão e a vida logo será extinta. Mas se Marte ficasse onde está e a Terra simplesmente se afastasse, seria a receita para um desastre.
Não há chance para que os planetas orbitem o Sol na mesma velocidade, porque a massa não é igual. Em algum momento, eles colidiriam um com o outro. Levando em conta a velocidade, rachariam e se partiriam, talvez criando outro cinturão de asteroides no nosso sistema solar. Não seria mais esperançoso para nós se a Terra decidisse pular para mais perto do Sol. Além de a estrela parecer mais uma bola gigante e impiedosa no céu, seu calor derreteria nossas geleiras, fazendo o nível dos mares subir abruptamente. A água inundaria a maior parte dos continentes e mais superfícies seriam cobertas pela água, o que significaria mais absorção de calor. Isso traria mais um aumento na temperatura. Além disso, esses grandes corpos de água evaporariam loucamente, liberando toneladas de vapor de água e dióxido de carbono na atmosfera. O dióxido de carbono é um gás de efeito estufa que absorve calor, assim como o vapor de água. Juntos, eles prenderiam cada vez mais o calor do Sol, formando nuvens espessas e turbulentas no céu, quase como em Vênus, só que sem o ácido. Esse manto espesso de nuvens também contribuiria para aquecer a superfície do nosso planeta. No final, a Terra inteira se aqueceria tanto que a vida na superfície se tornaria insuportável para a maioria. Apenas as criaturas mais resistentes seriam capazes de sobreviver a temperaturas tão altas. Aquelas que habitam nossos desertos, por exemplo. Apesar das chuvas, que não cessariam como no cenário de frio, as plantas ainda teriam dificuldade de se adaptar aos ambientes novos e quentes. As das regiões mais frias do planeta seriam as primeiras a murchar e desaparecer. Depois, as de climas moderados. E, finalmente, as tropicais também não suportariam. E, mais uma vez, a Terra se transformaria em uma bola de rocha estéril, só que desta vez superaquecida em vez de congelada. A distância do nosso planeta até o Sol, nossa inclinação, velocidade de rotação em torno do próprio eixo, a órbita em torno da nossa estrela e até mesmo a presença da Lua. Tudo isso é crucial para a existência da vida aqui. Por exemplo, se a Terra não estivesse inclinada em relação ao Sol, seria insuportavelmente quente no Equador e incrivelmente fria nos polos. As estações também não mudariam, dividindo o nosso mundo em faixas de verão e inverno sem fim. Ele é aquecido uniformemente de todos os lados com a inclinação e rotação atuais, como se fosse um churrasco. E se vira para o Sol, com um lado para se aquecer, enquanto o outro esfria durante a noite. Se não houvesse mudança de noite e dia, provavelmente só viveríamos em algumas áreas, onde haveria um crepúsculo constante e interminável. Imagine nossa vida sem aqueles belos amanheceres e entardeceres. Talvez seja melhor deixar tudo como está, né? Um dia você está andando pela rua usando uma máscara conectada a um tanque de oxigênio. Não há nuvens no céu, nem em nenhum lugar do mundo há vários meses. Você percebe que uma garota está com dificuldade para respirar, então empresta sua máscara para que ela possa respirar. Aí alguém grita: "Proteja-se!" Agora há um apito alto e você vê algum tipo de força invisível arrancando árvores do chão e empurrando carros estacionados. Assim se esconde na casa mais próxima. Um forte vento gelado passa. Todas as estranhas mudanças neste mundo são causadas pela atmosfera que virou de cabeça para baixo. Para entender o que aconteceria se a atmosfera da Terra mudasse de forma tão drástica, precisamos primeiro entender o que é uma atmosfera. Em palavras simples, trata-se de um manto de ar que cobre nosso planeta e nos aquece, nos protege e nos permite respirar. São 5 camadas principais: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. A troposfera é a mais pesada, cerca de 80% da massa total da atmosfera está aqui. Nuvens, poeira e partículas de água voam nessa primeira camada, que é preenchida com mais oxigênio do que as outras e exerce a pressão atmosférica mais forte sobre nós. O fato é que todo o ar ao nosso redor tem peso. No nível do solo é de aproximadamente 15 libras por polegada quadrada. Ele envolve todos os objetos materiais, mas não sentimos nada porque nossa pressão interna é igual a essa. O ar está disperso na atmosfera e no solo. Quanto mais alto formos, menores serão a pressão atmosférica e os níveis de oxigênio. Por exemplo, os alpinistas, ao subirem uma montanha alta, usam tanques de oxigênio para ajudar seus corpos a se adaptarem às mudanças no ar. Há uma pressão artificial dentro dos aviões para que as pessoas se sintam confortáveis durante a decolagem, o pouso e todo o voo. Assim, o ar mais saturado e ao mesmo tempo mais pesado está na primeira camada, mas em uma atmosfera invertida, ela seria a mais distante de nós.
A próxima camada é a estratosfera, que desempenha a função de um escudo. Ela é composta de ozônio, que absorve a maior parte da radiação solar, impedindo-a de chegar ao solo. Em palavras simples, os raios solares são filtrados pela estratosfera. Eles perdem suas propriedades nocivas e nosso planeta recebe calor seguro. Em seguida vem a mesosfera. Nessa camada você pode experimentar as temperaturas mais baixas do mundo. A pressão atmosférica é baixa ali, mas o ar é denso o suficiente para queimar os meteoritos que passam. A termosfera segue a mesosfera. Ela recebe um golpe quente dos raios solares. A temperatura ali é de cerca de 2.000 graus Celsius, quase 1,5 vezes mais alta do que em um vulcão. E a quinta camada é a exosfera, a última fronteira de nossa atmosfera antes do início do espaço aberto. A pressão ali é tão fraca que as moléculas de gás escapam e vão em direção a estrelas distantes. Então, é assim que tudo funciona em uma atmosfera comum. Os raios solares incidem sobre a exosfera, onde quase nada acontece. Em seguida, eles aquecem a termosfera e passam pela mesosfera fria. A luz solar se resfria ao passar pela camada de ozônio na estratosfera. Depois, seus raios passam pela camada mais pesada e densa da troposfera e chegam ao solo. E agora vamos ver como tudo isso funcionaria na atmosfera invertida. A troposfera, com todas as nuvens, água e oxigênio, subiria até o topo. Os raios solares queimariam toda a umidade. As nuvens desapareceriam do céu. Em seguida, os raios esfriariam ligeiramente ao passar pela camada de ozônio. A estratosfera absorveria toda a radiação. Em seguida, os raios passariam pela mesosfera fria e chegariam rapidamente à superfície do nosso planeta. A termosfera e a exosfera não teriam quase nenhum efeito sobre os feixes. Se nosso planeta tivesse uma atmosfera invertida, começaria uma grande seca. Todas as nuvens de chuva se dispersariam nas camadas superiores, e toda a umidade da Terra começaria a evaporar e a se acumular na exosfera e na termosfera. Assim teríamos uma nova troposfera. Ela seria preenchida com gases, partículas de água e poeira. A troposfera anterior, que agora estaria no topo, perderia seu peso e se transformaria em uma exosfera. Mas o que aconteceria com o oxigênio nesse momento? Quanto mais alto formos, menor será a pressão e menos desse elemento. Porém, na atmosfera invertida, haveria menos oxigênio e menos pressão perto da superfície da Terra. No início, as pessoas se sentiriam como se estivessem no Monte Everest. Muitas perderiam a consciência ou sentiriam tonturas graves. Outras teriam enxaquecas fortes e se sentiriam mal por causa da dilatação dos vasos sanguíneos. Mas o que aconteceria com aquelas que passam muito tempo escalando montanhas altas? Elas se adaptariam mais facilmente, e as demais teriam que fazer o mesmo na atmosfera invertida. E quando as pessoas se sentissem confortáveis em tais condições, começariam a desfrutar dos benefícios. Sentiríamos menos resistência do ar. Seria como um vácuo no espaço. Os carros andariam mais rápido e usariam menos gasolina. Criaríamos trens que se moveriam na velocidade do som. Ao correr, ficaríamos menos cansados. Mas, ao mesmo tempo, os aviões voariam muito mais lentamente, pois teriam de atravessar camadas espessas de ar. Não choveria por longos períodos de tempo e sempre haveria sol. Em vez de mau tempo, enfrentaríamos correntes de jato. Esses poderosos ventos gelados circulam nas camadas superiores da atmosfera, sopram sobre o topo do Monte Everest e representam um sério perigo para os alpinistas. Quando os raios solares aquecem o ar, este sobe e encontra ventos frios, que empurram o ar quente ainda mais para cima, onde se transforma em correntes de jato. Esses ventos uivam a mais de 110 km por hora e podem facilmente arrancar uma árvore ou alguns telhados. Teríamos que construir casas e abrigos resistentes para sobreviver a essa calamidade, mas no final, a superfície da Terra se aqueceria e empurraria as correntes de jato para cima. Em outras palavras, mesmo que a atmosfera virasse de cabeça para baixo, tudo voltaria ao seu lugar mais cedo ou mais tarde. Talvez acontecesse em algumas centenas de anos ou milhões de anos. De qualquer forma, as leis da física e da natureza devolveriam nosso planeta ao seu estado anterior. No entanto, todas as criaturas vivas talvez não vivam o suficiente para ver isso. Mas e se a atmosfera do planeta estivesse constantemente se invertendo? É improvável que isso aconteça na Terra, mas um objeto espacial no sistema solar tem uma atmosfera invertida. Todas as partes sólidas nele evaporam e sobem, e a atmosfera afunda e se torna mais densa. Assim, o solo e o céu desse corpo espacial continuam se alternando. Esse estranho objeto celeste é Plutão, que antes era considerado um planeta. A distância média entre Plutão e o Sol é de cerca de 5,8 bilhões de quilômetros. Ele tem ainda uma órbita elíptica ou oval, que também é inclinada para longe das órbitas dos outros planetas. Quando Plutão se aproxima do Sol, recebe um pouco de calor, que é suficiente para transformar o gelo da superfície em gás. Quanto mais alto esse gás se eleva, mais quente se torna.
Isso é bastante estranho porque na Terra acontece o contrário. Quanto mais alto o ar, mais frio fica. Agora imagine um mundo que não tenha uma superfície sólida, mas apenas uma atmosfera. Esse é Júpiter, o maior planeta do nosso sistema que consiste em gases. 90% é hidrogênio e os 10% restantes são compostos principalmente de hélio. Júpiter mantém todos esses gases dentro de si graças à sua poderosa gravitação. E quanto mais próximo do centro, maior a concentração. Se uma enorme nave espacial tentasse aterrissar na superfície do planeta, levaria muito tempo para chegar ao núcleo. Mas ao mesmo tempo seria impossível chegar ao centro, pois o peso dos gases circundantes esmagaria qualquer objeto material. Saturno tem uma estrutura semelhante. A gravidade de seus gases é tão forte que faz com que os anéis, compostos por pedaços de cometas e asteroides, girem ao redor do planeta. Esse manto de ar atmosférico aqui na Terra é ideal para todas as criaturas vivas. Por milhões de anos, a evolução vem criando organismos que podem se adaptar às condições da atmosfera. Isso é bom, não é? Cansado de esperar pela colonização? A Terra parece entediante demais com todos os seus problemas e mosquitos. Bem, não tenha medo. É hora de resolver o problema com suas próprias mãos e construir seu próprio planeta. Mas, antes de pegar a cola cósmica e o glitter, há algumas coisas que você precisa considerar. Vamos começar nosso projeto Faça Você Mesmo definitivo. Antes de tudo, precisamos escolher um local. Todo planeta tem que orbitar uma estrela, certo? Em um buffet cósmico, cada estrela tem seu próprio sabor exclusivo. Para manter as coisas organizadas, os astrônomos usam o chamado Sistema de Classificação Estelar. As estrelas maciças são as divas do cosmos. Elas são enormes, brilhantes e estão sempre roubando os holofotes. Mas nem tudo é sol e arco-íris. Elas têm uma vida útil curta, queimando muito rápido, como uma vela. E também tem uma gravidade enorme, portanto, tome cuidado para que seu planeta não seja sugado por elas. As estrelas anãs, por outro lado, podem ser pequenas, mas compensam isso com sua resistência. Elas podem queimar por trilhões de anos. Isso significa que seus planetas têm muito tempo para desenvolver vida. As estrelas superquentes são azuis ou brancas, enquanto as estrelas frias são geralmente vermelhas ou alaranjadas. Sim, parece que deveria ser o contrário, mas não somos nós que fazemos as regras. Então, o que escolhemos? Bem, os planetas ao redor das estrelas azuis e brancas poderiam ser queimados e fritos como um nugget de frango crocante. Por outro lado, com estrelas vermelhas frias, nosso planeta pode se transformar em uma bola de gelo. Se essa for sua preferência, com certeza. Mas você sempre pode escolher um bom meio termo. Uma estrela amarela como o nosso Sol, por exemplo, nem muito fria, nem muito quente, mas na medida certa. Agora que você já escolheu a estrela, vamos começar a construir o planeta. O coração do planeta é o seu núcleo. O núcleo cria um campo magnético, uma força invisível que protege o planeta dos fortes raios cósmicos e das partículas carregadas. Se não fosse por esse campo, o planeta seria frito pela radiação da estrela, como um hambúrguer bem passado. Mas o campo magnético nem sempre é uma força do bem. Em alguns planetas, como Júpiter, ele é tão forte que cria cinturões de radiação super intensos e um clima maluco. Se você estivesse esperando usar uma bússola para se orientar em um planeta como esse, esqueça! O campo magnético faria a agulha girar como uma dançarina de breakdance sob o efeito de cafeína. Portanto, se você escolher um núcleo pequeno e leve, o planeta terá menos proteção contra a radiação solar, como se estivesse se bronzeando sem protetor. Por outro lado, núcleos maiores podem gerar mais calor, o que pode levar a mais atividade vulcânica e terremotos. A melhor opção é um núcleo de tamanho médio feito principalmente de ferro e níquel, o suficiente para manter as coisas ruins longe, mas não muito forte para transformar um planeta em uma batata quente cósmica. Quando o coração estiver no lugar, podemos passar para a próxima etapa. Os planetas. Eles são como cebolas. Eles têm camadas. A maioria dos planetas tem 3 camadas principais: o núcleo, a crosta e o manto. O núcleo é o recheio. O manto é como uma camada quente pegajosa de caramelo entre a crosta e o núcleo. E a crosta é como uma fina camada de glacê em um bolo planetário cobrindo sua superfície. Mas nem todos os planetas são construídos da mesma forma. Por isso, temos muitas opções. Em primeiro lugar,
temos os gigantes gasosos, os grandes do universo. Em nosso sistema solar são Júpiter e Saturno. Eles não têm crosta alguma. São basicamente enormes bolas de gás como hidrogênio e hélio. Em seguida, temos os gigantes de gelo, como Urano e Netuno. Eles são como irmãos mais novos e mais frios dos gigantes gasosos. Esses planetas não têm realmente uma superfície sólida, mas também não são gás puro. São feitos principalmente de gelo de água, amônia e metano. Há também mundos oceânicos, e não, eles não são feitos de água pura. Eles têm algum tipo de superfície sólida, mas está localizada em uma profundidade muito grande, e o oceano em sua superfície é tão grande que parece uma gota d'água gigante. Por fim, temos os planetas terrestres, como a Terra. Eles são feitos principalmente de rocha e metal. Esses planetas têm uma superfície onde se pode ficar em pé, e geralmente eles vêm com uma coleção de minerais bacana. E não vamos nos esquecer dos planetas anões, os pequenos mas poderosos. Plutão é provavelmente o mais famoso, mas há outros em nosso sistema solar. Eris, Ceres, Haumea e assim por diante. Eles são os azarões do mundo planetário, sempre tentando provar seu valor, mas nunca chegando a ser planetas completos. De qual tipo você mais gosta? Os gigantes gasosos são provavelmente os mais legais, com seus tamanhos enormes, ventos loucos e relâmpagos assustadores. Também precisamos criar uma atmosfera. É a camada externa de um planeta que desempenha um papel importante em seu clima e tempo. É também a maior protetora do planeta. Você sabia que 90 a 95% dos meteoros queimam na atmosfera da Terra? Imagine o que aconteceria se isso não acontecesse. Atmosferas densas e nebulosas, como as encontradas em lugares como Vênus, têm camadas espessas de dióxido de carbono e ácido sulfúrico. Em outras palavras, não se trata de um planeta, mas de um forno. É tão quente que você poderia cozinhar uma pizza em sua superfície em pouco tempo, e você mesmo seria cozido. Em seguida, temos atmosferas finas e esparsas, como em Marte. A fina camada de dióxido de carbono faz com que a pressão de sua superfície seja cerca de 1% da pressão da Terra. Em planetas como esse, você poderia voar como um super-herói se tivesse um jetpack bom o suficiente. Depois temos atmosferas mistas, como a da Terra. As camadas de nitrogênio, oxigênio e outros gases criam as condições perfeitas para a vida como a conhecemos. É também onde podemos desfrutar de dias ensolarados, arco-íris e, é claro, água. E por último, mas não menos importante, as atmosferas exóticas. Você as encontrará em planetas como Netuno, onde as camadas de hidrogênio, hélio e metano criam um mundo de cor azul, que parece uma bola de gude gigante. Elas são muito estranhas e incomuns, portanto, perfeitas para construtores de planetas criativos. Quase pronto! A pergunta final é: você gostaria que seu planeta tivesse vida nele? Nesse caso, há algumas coisas que você deve considerar. Por exemplo, ele deve estar localizado na zona habitável. Esse é o ponto ideal em torno de uma estrela onde as condições são ideais para a existência de água líquida na superfície. Certifique-se de que seu planeta não esteja muito próximo ou muito distante de sua estrela. E não se esqueça das temperaturas. Por exemplo, você precisa de uma boa quantidade de oxigênio para que o planeta seja agradável e quente, mas não demais para que tudo entre em combustão espontânea. É claro que precisamos de um pouco de água, mas não em excesso, e um clima estável. Você não quer que seu planeta passe por oscilações extremas de temperatura ou umidade. Essa é uma receita para extinção, não para evolução. Ah, e a órbita deve ser estável, para que não haja grandes eventos astronômicos que possam atrapalhar as coisas. Como você pode ver, esse tipo de planeta é muito exigente. Não é de admirar que seja tão difícil encontrar vida extraterrestre. De qualquer forma, agora que terminamos de mexer no editor de criação de planetas, como vamos construí-lo? Bem, e quanto à terraformação? É quando alteramos deliberadamente a atmosfera, a temperatura e outras condições de um planeta para torná-lo habitável para os seres humanos e outras formas de vida terrestres. Por exemplo, poderíamos liberar gases de efeito estufa em Marte para aquecer o planeta e criar uma atmosfera mais espessa.
Mas esse método é mais como polir uma monstruosidade que foi dada a você por um randomizador de características. E quanto a construir do zero, isso é algo saído diretamente da ficção científica. Mas talvez no futuro possamos fazer isso usando impressão 3D em larga escala ou nanotecnologia. Poderíamos criar a estrutura básica e, em seguida, adicionar todas as condições necessárias para que a vida exista. É claro que tudo isso ainda é puramente teórico, mas embora a criação de um planeta artificialmente ainda esteja muito distante, há muitas ideias e conceitos criativos sendo explorados por cientistas e escritores de ficção científica. Quem sabe o que o futuro reserva para a possibilidade de criar novos mundos? Em nosso bom e velho planeta Terra, a água está em toda parte. Não apenas nos oceanos e mares, mas também na atmosfera, no solo e em nós mesmos. Ela cobre até 71% da superfície do nosso planeta. Parece que nosso planeta deveria ter sido chamado de água e não de terra. Mas o que aconteceria se a água e a terra fossem distribuídas igualmente? E se metade do planeta fosse terra e a outra metade fosse água? Vamos descobrir. Antes de mais nada, vamos discutir o que queremos dizer com igualmente. Apesar de tudo que foi mencionado, na verdade não há tanta água em nosso planeta. Sim! Se juntássemos tudo em uma gota gigante, ela seria um pouco maior do que o tamanho dos Estados Unidos. E toda essa quantidade de água corresponderia a apenas 0,02% da massa total da Terra. Portanto, todas essas profundezas oceânicas inexploradas são basicamente nada. E agora imagine se mudássemos a composição de nosso planeta, nivelando o volume de água e terra. O que aconteceria então? Então, teríamos um planeta oceânico muito assustador. Esse planeta pareceria um oceano sem limites. É muito improvável que você encontre até mesmo um par de pequenas ilhas nele. E se você as encontrasse, elas provavelmente seriam o topo de enormes montanhas subaquáticas. Esse mundo seria praticamente inabitável. Se você estivesse na superfície, não seria capaz de ver o sol ou qualquer outra coisa no céu. Você não saberia que horas do dia são ou onde exatamente você está. Tudo isso por causa da neblina e das nuvens incrivelmente espessas. Esse tipo de clima seria permanente em um planeta como esse. Além disso, você não saberia nem mesmo onde termina a neblina e começa a água. Tudo isso porque a umidade seria muito alta. Mas será que ainda haveria vida? Talvez dentro do próprio oceano? Infelizmente, isso também é bastante improvável. Veja bem, para chegar ao fundo desse oceano, você teria que nadar verticalmente para baixo não por várias horas, mas por vários dias. E mesmo após essa jornada, você ainda não veria o fundo. O oceano não seria sem fundo, é claro, mas o fundo do mar seria composto principalmente de gelo muito duro e impenetrável, mas não o tipo de gelo com o qual estamos acostumados. Esse gelo seria exótico. Existem diferentes tipos dele, chamados de gelo 5, gelo 6 e assim por diante. Normalmente, esses tipos de gelo não são tão frios quanto o gelo comum e podem não derreter, mesmo em temperaturas muito altas. E quase não haveria algas ou algo do gênero. Portanto, os peixes simplesmente não teriam nada para comer. É por isso que, se a vida surgisse em um planeta assim, seria um milagre. Essa vida teria que suportar uma pressão de mais de 20 mil atmosferas terrestres. Mesmo os monstros mais horríveis da Fossa das Marianas não seriam nada em comparação com as criaturas que você encontraria nesse planeta oceânico. Mas nós, humanos, poderíamos viver lá? Bem, teoricamente sim. Mas seria extremamente difícil. Poderíamos criar algo como estações subaquáticas gigantes, mas ainda teríamos milhares de problemas, onde conseguir comida e outros recursos, como consertar as coisas e assim por diante. Portanto, isso estaria longe de ser a melhor opção. Ok, agora sabemos que um planeta oceânico não parece muito cativante. Que tal outra opção? O que aconteceria se a superfície da Terra fosse 50% água e 50% terra? Para que isso aconteça, precisaríamos reduzir a quantidade atual de água de 71% para 50%. Nesse caso, o nível do mar cairia cerca de 3 quilômetros e cerca de 1/4 do nosso planeta se tornaria terra firme. Embora não pareça muito, as consequências seriam desastrosas.
Atualmente, existem 5 oceanos interconectados na Terra: Atlântico, Índico, Pacífico, Sul e Ártico. Mas se baixarmos o nível do mar, todos esses oceanos simplesmente desapareceriam. Eles se transformariam em reservatórios e mares fechados e separados. Pelo contrário, todos os continentes se fundiriam em uma massa de terra gigante, quase como se tivéssemos trocado a terra e a água. E a princípio, isso pareceria muito legal. Agora, você poderia caminhar ao redor do mundo. No entanto, a quantidade de terra que você teria que percorrer também aumentaria. Cada continente do planeta aumentaria de tamanho. Todo esse novo território seria aproximadamente igual à área atual da Ásia, Europa, África e América do Norte juntas. Bem, isso seria uma enorme massa de espaço não utilizado. Mas o que encontraríamos nesses novos territórios? A maioria deles seria bastante plana, mas em lugares onde costumavam existir oceanos profundos, você veria vastos corredores e fendas íngremes. Outra coisa legal é que a maioria das cidades submersas voltaria à superfície. E não, infelizmente não encontraríamos Atlântida entre elas, mas ainda haveria muitos outros lugares legais. Por exemplo, a antiga cidade romana de Baiae, que segundo as lendas, era basicamente um paraíso na terra, com todas as suas luxuosas vilas e jardins. Ou Heraklion, a cidade que foi para o fundo do mar há milhares de anos e foi considerada um mito por muito tempo. Então sim, poderíamos organizar excursões a esses lugares antigos. Mas é claro, nem tudo seria divertido em um mundo assim. Devido a uma perda tão grande de água, as correntes oceânicas seriam interrompidas, e isso levaria a problemas climáticos muito sérios. O oceano absorve o calor irradiado pelo Sol. Graças às correntes, esse calor é distribuído por toda a Terra, o que cria um clima estável e agradável. Mas se essas correntes forem interrompidas, as temperaturas na Terra se tornarão mais extremas. Ela ficaria muito mais quente perto do Equador e ainda mais fria ao redor dos polos Norte e Sul. Então sim, infelizmente o gelo da Antártica não nos salvaria. Seria exatamente o oposto. As regiões ao redor dos polos Norte e Sul secariam completamente, transformando-se em desertos secos e frios. Além do calor, a água também absorve o dióxido de carbono do ar, e como os oceanos não seriam capazes de absorvê-lo, este gás começaria a se acumular na atmosfera. Esse excesso venenoso cobriria todo o planeta. As temperaturas médias aumentariam e o planeta inteiro começaria a secar lentamente. Incêndios florestais de grandes proporções ocorreriam e assim por diante. Parece familiar? Para piorar a situação, não haveria nada para apagar esses incêndios, porque, você sabe, as chuvas não podem se formar do nada. Então sim, os níveis de precipitação cairiam e isso levaria a secas perigosas. Teríamos uma série de novos desertos em todos os continentes. Apesar de obtermos todos esses novos territórios, é improvável que possamos, de alguma forma, construir novas cidades e vilas lá. Muitos deles seriam inabitáveis, não apenas porque muitas florestas e plantas desapareceriam, mas também porque a maioria dos animais migraria para lugares mais agradáveis. Como resultado, teríamos grande dificuldade para encontrar qualquer tipo de alimento. Portanto, toda a vida em nosso planeta, plantas, animais e pessoas, teria que se adaptar às novas condições de vida. A vida teria que evoluir rapidamente e se acostumar com a constante escassez de água. Os animais, por exemplo, poderiam diminuir de tamanho por causa disso. Muitos deles, devido à falta de grama e umidade, mudariam para uma dieta estritamente carnívora. E é claro, teríamos que dizer adeus à enorme abundância de vida marinha. Muitos peixes desapareceriam para sempre. Os seres humanos muito provavelmente dariam um grande salto evolutivo para trás. Não apenas porque perderíamos um grande número de recursos e nos mudaríamos para novos territórios, mas também porque perderíamos o acesso a uma das mais importantes fontes de energia do mundo, as usinas hidrelétricas. Sem eletricidade, muitas fábricas parariam de funcionar. Dizer que isso causaria uma crise em grande escala para todos nós é infelizmente óbvio. Portanto, nossa proporção atual de água e terra é a melhor opção possível. Se houvesse pouca ou muita água, as consequências seriam terríveis. É por isso que precisamos proteger as condições atuais com todas as nossas forças. Como a Terra seria se tivesse nascido em outro sistema estelar? Fiz uma pequena pesquisa para descobrir e os resultados foram surpreendentes. Há alguns trópicos quentes, ventos fortes e libélulas gigantes. Mas ok, deixe-me explicar do começo. Desde 1995, a NASA descobriu mais de 4.100 planetas fora do Sistema Solar. Infelizmente, a maioria deles é de bolas gigantes de gelo como Netuno, ou gigantes gasosos como Júpiter.
Mas ainda existem 161 planetas parecidos com a nossa Terra, e um deles está muito próximos de nós, na constelação Centauri. Há 3 estrelas nessa constelação. 2 delas são chamadas de Alpha Centauri A e Alpha Centauri B. Se você mora no hemisfério sul, provavelmente já viu essas 2. Elas são muito brilhantes. Por causa disso, parecem ser uma única estrela. Elas giram ao redor uma da outra muito devagar. E existe uma terceira estrela passeando não muito longe delas. É a Anã Vermelha Próxima Centauri. Ela recebeu esse nome por causa de sua proximidade com o Sol. Essa estrela é a mais interessante de todas, então vamos falar mais sobre ela. A Próxima Centauri fica a apenas 4 anos-luz e meio de distância de nós. E 1 ano-luz equivale a cerca de 9,6 trilhões de quilômetros. Pois é, se resolvêssemos ir para lá, nossa viagem de nave espacial duraria apenas 165 mil anos. Você acha muito? Para o universo é como uma piscada de olhos. A Próxima Centauri é muito mais leve e menor que o Sol. Ela também é 2 vezes mais fria que o Sol, com temperatura de 2.727 graus Celsius. É por isso que não conseguimos enxergá-la sem um telescópio. Olhando pelo lado bom, ela vai queimar por trilhões de anos, então não precisa ficar com medo de um dia ela comer você, como o nosso Sol pode fazer. E sim, nosso planeta gêmeo fica localizado pertinho da Próxima Centauri. Esse planeta é chamado de Próxima B. Eu sei, o povo não usou muito a criatividade na hora de escolher os nomes. Tomara que você não se confunda. Ele é um pouco maior e mais massivo que a Terra. Esse planeta fica localizado na zona habitável da Próxima Centauri. Isso significa que pode haver água e até alguns micro-organismos lá. Sim, é possível que algum dia encontremos vida por aquelas bandas. Mas por enquanto não sabemos muito sobre esse planeta misterioso. Ele provavelmente é rochoso, assim como nossa Terra, e tem uma paisagem parecida. Mas tudo isso não passa de teorias. Quem sabe o que o universo pode aprontar com a gente? Seria um desperdício voar 165 mil anos para se deparar com um pedaço gigante de gelo ou algo do tipo. Felizmente, é provável que não teremos que esperar tanto assim. Nossos gênios estão desenvolvendo uma tecnologia que permitirá que nos movimentemos a uma velocidade próxima da velocidade da luz. Se eles conseguirem, poderemos chegar à Próxima B em apenas 20 anos. De qualquer forma, este vídeo não é sobre a Próxima B. É sobre o que aconteceria se a vida tivesse surgido não no nosso sistema solar, mas na Alpha Centauri. E se estivéssemos orbitando a Próxima Centauri, ou as outras 2 estrelas? Então agora vamos imaginar que a Terra entrou no lugar da Próxima B. Vou chamar esse novo planeta de Nova Terra. Acho que também não estou sendo muito criativo na escolha do nome. Bom, antes de tudo, vamos falar da órbita. A Nova Terra deve ficar cerca de 25 vezes mais próxima de sua estrela do que a Próxima B. Caso contrário, faria um frio tremendo por lá. Vamos para um planeta um pouquinho mais próximo. Excelente. O dia ainda dura 24 horas, mas nosso período orbital é muito alto. A Próxima B gira em torno de sua estrela em 11 dias, mas faremos isso em apenas 8. Ei, uma festa de aniversário toda semana? Tô dentro. Espere, tem outro problema. Veja bem, a Próxima Centauri é uma estrela eruptiva. Isso significa que às vezes, do nada, ela lança alguns ventos estelares. Eles carregam um monte de partículas ionizadas, que depois se assentam nos planetas. Nosso Sol também faz isso, mas a Próxima Centauri tentaria nos eliminar com 2.000 vezes mais força do que o nosso Sol. Então os níveis de radiação são fora do comum, para dizer o mínimo. Não se preocupe, de boas. Tudo o que precisamos é de campos magnéticos poderosos. Eles nos ajudarão a criar uma atmosfera muito espessa que nos protegerá dos ataques da Próxima Centauri. Então, agora o clima será muito quente. Ou não. Temos mais um problema. Cientistas ainda não têm certeza sobre como exatamente os planetas da Próxima Centauri giram ao redor dela. E se eles estivessem acoplados por maré como a nossa Lua? Aí um lado da nova Terra seria escaldante como uma panela de gordura, enquanto o outro lado seria repleto de desertos congelados. Tudo bem. Encontraremos um lugarzinho intermediário. Eu jamais imaginei que diria isso, mas nesse caso a temperatura seria amena no Polo Norte. Se tivermos sorte no processo de rotação, teremos um planeta aconchegante com temperatura amena. A média é de cerca de 21 graus Celsius e não haverá nenhuma variação extrema. Na Nova Terra teremos muito mais água. O clima geralmente é meio maluco. Alguns ventos fortes e chuvas bastante destrutivas podem durar muito tempo. Mas podemos nos adaptar. As mudanças de temperatura serão muito mais notáveis nas montanhas.
Assim como na Terra, quanto mais alto você subir, mais frio fica. Só que aqui será muito frio. Por causa disso, as montanhas e colinas terão florestas em suas bases e desertos cobertos de neve em seus topos. Mas, de modo geral, será muito parecido com os trópicos da Terra. A flora será muito rica, as árvores serão baixinhas, mas exuberantes. A atmosfera espessa também tornará o voo mais fácil, então teremos muitos animais voadores gigantes, como libélulas com uma envergadura de asas de quase 5 metros. Continuando. O céu será muito mais leve que o da Terra, e com muitas nuvens. Às vezes ele parecerá ser totalmente branco, mas a noite de céu estrelado será linda e brilhante, e haverá 4 sóis. Nosso principal será a Próxima Centauri. Poderemos ver também 2 estrelas Alfa Centauri. E por fim, nosso velho Sol parecerá uma estrela brilhante e distante. Vou deixar você derramar algumas lágrimas de saudade da velha Terra. Há poucos planetas perto de nós, como a Próxima Centauri C. A estrela anfitriã é cercada por 2 cinturões de poeira cósmica, então prepare-se para admirar um lindo show de cores no céu durante a noite. Então, no fim, o que temos é um planeta um pouco maluco, mas verde e lindo. Então não me importaria de me mudar para lá agora mesmo. E você? Conte para nós nos comentários. Muito bem, agora sabemos o que aconteceria se a Terra tivesse nascido perto da Próxima Centauri. Mas e as outras 2 estrelas? Infelizmente, não conseguiríamos rotacionar perto de 2 estrelas ao mesmo tempo. Cientistas suspeitam que a Alfa Centauri A e B têm algum tipo de planeta em comum que salta de uma órbita para outra, mas provavelmente é muito frio. Vamos escolher a Alfa Centauri A. Assim como na nova Terra, aqui nossas temperaturas médias são de aproximadamente 21 graus Celsius, mas agora a variação de temperatura é muito maior. Ela vai de menos 73 no Polo Sul a 45 graus Celsius no Equador. Ficaremos bem perto do norte. O dia ainda tem 24 horas, e o período orbital é de 1 ano e 1 mês. É quase a mesma coisa na Alfa Centauri B, mas lá o período orbital é de cerca de 6 meses. As demais condições são muito parecidas com as da Terra. Quase nem dá para notar as mudanças nas estações. As temperaturas também não mudam muito. Seja onde for que nos instalarmos, a estrela vizinha continuará muito visível, mas provavelmente não veremos a Próxima Centauri. E é isso. Claro, todas essas coisas aconteceriam considerando condições perfeitas. Assim como na Terra, basta uma pequena alteração para mudar tudo de figura, como uma atmosfera mais fina ou uma distância maior da estrela. Tivemos muita sorte com a nossa Terra. Ainda assim, as chances de encontrar um planeta habitável são muito altas. Mesmo com algumas dificuldades, teremos cerca de 15 milhões de planetas em nosso universo onde poderemos buscar vida. Imagine um planeta em que cada respiração sua eletrifica seu corpo como uma dose de café expresso. O céu acima de você tem um tom intenso de azul, enquanto árvores colossais se estendem em direção aos céus, com suas folhas verdes vibrantes crescendo em um ritmo surpreendente. O exercício diário se torna uma emoção sem igual. Com a abundância de oxigênio, você vira uma versão superpotente de si mesmo. Correr parece fácil enquanto você se lança pela paisagem, levantando pesos que normalmente pareceriam impossíveis. É como se o próprio mundo estivesse infundido com uma onda de energia. Tudo está se movendo mais rápido. A vida selvagem ao seu redor é igualmente afetada por essa sobrecarga de oxigênio. Os animais percorrem a Terra em proporções majestosas. Suas estruturas maciças são impulsionadas pela velocidade e agilidade. Imagine-se em uma perseguição de tirar o fôlego com um guepardo carregado de oxigênio, correndo contra um predador que poderia envergonhar uma Ferrari. Agora, você deve estar se perguntando como um cenário tão absurdo pode ser possível. Bem, vejamos. O oxigênio é o poderoso combustível que mantém a vida em movimento. Ele compõe cerca de 21% do ar que respiramos, e cada respiração que fazemos leva essas moléculas minúsculas às nossas células, fornecendo-lhes a energia de que precisam para se desenvolver. Sem oxigênio, nossas células teriam dificuldades e nossos corpos se desintegrariam. Mas isso não é tudo. O oxigênio é um superstar que funciona para todos os tipos de seres vivos, desde pequenas bactérias até elefantes gigantes. Ele é importante até mesmo debaixo d'água, onde enriquece os oceanos. Criaturas incríveis como o plâncton e algas produzem muito oxigênio, criando um mundo subaquático próspero. Mas para entender completamente o impacto dos altos níveis de oxigênio no planeta, prepare-se para uma viagem no tempo. Recentemente, os cientistas fizeram uma descoberta surpreendente. Eles testaram rochas de 2 lugares diferentes que estavam muito distantes um do outro.
E dá para acreditar? Essas rochas continham pequenas bolsas de gás que mostravam como os níveis de oxigênio aumentaram em quase 1/3 em um período muito curto. Era como um sopro de ar fresco. Então, eles estudaram essas rochas e descobriram que os níveis de oxigênio naquela época eram muito mais altos. Imagine paisagens exuberantes, florestas imponentes e pântanos gigantescos que se estendiam até onde você podia ver. Durante o período carbonífero, o oxigênio dominava a atmosfera em impressionantes 20%, exatamente como hoje. Mas, nos 50 milhões de anos seguintes, seus níveis subiram para incríveis 35%. Você consegue imaginar o que isso fez? Com o aumento do oxigênio, algo incrível aconteceu. Enormes florestas cresceram por toda a Terra, criando um mundo verde de tirar o fôlego. E enormes pântanos tomaram conta das áreas baixas, fazendo com que a paisagem parecesse surreal e de outro mundo. Ao mesmo tempo, os níveis de dióxido de carbono caíram. Normalmente, quando as coisas se decompõem, os micróbios liberam dióxido de carbono no ar. Esse gás age como um cobertor quente, retendo o calor do sol e elevando as temperaturas. Mas nos misteriosos pântanos onde essas plantas gigantescas estavam enterradas, os micróbios não conseguiam fazer seu trabalho. O resultado? O planeta ficou muito frio. Quem ia imaginar que um sopro de ar fresco poderia ter tal poder? Os cientistas ainda estão tentando descobrir por que isso aconteceu, mas uma coisa é certa, não estava acontecendo apenas em um lugar, foi um fenômeno mundial. Era como se o planeta estivesse fazendo um jogo engraçado com o clima. Mas vamos nos antecipar ainda mais. Vemos os primeiros dinossauros da América do Norte fazendo sua grande entrada. Foram os altos níveis de oxigênio que deram um grande impulso ao surgimento dos poderosos dinossauros na América do Norte e além. Imagine os trópicos repletos de criaturas magníficas e gigantescas. Obviamente, os dinossauros não apareceram do nada. Eles se aproveitaram de um ambiente em transformação que era perfeito para sua evolução. Os níveis de oxigênio desempenharam um papel importante nessa festa dos dinossauros. À medida que os níveis de oxigênio aumentavam, também aumentava o tamanho dessas incríveis criaturas. Eles começaram pequenos com predadores como os Shindesaurus, e logo depois, dinossauros enormes como os saurópodes tomaram conta da Terra. Então, 65 milhões de anos atrás, os dinossauros desapareceram e os mamíferos assumiram o controle. E aqui está a parte interessante. Os mamíferos nunca cresceram tanto quanto os dinossauros. Então qual é a explicação para isso? Os mamíferos, e os seres humanos também são mamíferos, a propósito, são especiais porque podem regular a temperatura do corpo. Mas isso tem um custo. Precisamos de muita energia para nos manter aquecidos em comparação com os répteis e os dinossauros. Os dinossauros não se preocupavam com o controle da temperatura para que pudessem se concentrar em crescer. Os maiores dinossauros eram 10 vezes maiores do que os maiores mamíferos. É como um jogo. Tudo que você pode fazer, eu posso fazer 10 vezes maior. Os dinossauros podem ter tido limitações semelhantes em seus tamanhos, mas elas eram muito menos rigorosas. Antes da extinção dos dinossauros, os mamíferos eram muito pequenos. Muitas espécies de mamíferos desapareceram com os dinossauros, mas os sobreviventes tiraram proveito do ecossistema aberto e rapidamente se diversificaram em vários tamanhos de corpo. Entretanto, após 42 milhões de anos de crescimento, os mamíferos atingiram um patamar de tamanho. Isso aconteceu em todos os continentes, provavelmente por causa da temperatura e da área de terra. Os ambientes mais frios permitiram que os mamíferos crescessem mais. O equilíbrio entre o tamanho do corpo e o calor tornou-se um desafio. A área de terra também desempenhou um papel importante na manutenção de grandes populações. Mas tornar os animais maiores não é a única coisa que o oxigênio elevado pode fazer. Esse humilde gás é um verdadeiro pau para toda a obra. Ele também atua como nosso fiel guarda-costas, protegendo-nos dos raios ultravioleta nocivos e de outros perigos do espaço. Sem o oxigênio, estaríamos indefesos contra as ameaças espaciais. O oxigênio também tem um papel fascinante na formação do clima. Ele se une a seus outros amigos atmosféricos para fazer o céu enlouquecer com tornados, furacões e tempestades. Eles se misturam e se confundem no ar, criando as condições certas para que essas emocionantes aventuras climáticas aconteçam. E essas aventuras podem ser perigosas, mas servem a um propósito importante. Elas ajudam a distribuir nutrientes e matéria orgânica, levando o solo, as folhas e os detritos para novos lugares. E se decidíssemos mexer com a natureza e aumentar os níveis de oxigênio a níveis absurdos, 30%, 40% ou até 50%? Bem, o excesso de uma coisa boa pode se tornar perigoso. A toxicidade do oxigênio é quando o excesso desse gás causa grandes problemas.
É como comer um monte de doces. É divertido no começo, mas logo você se arrependerá. Surpreendentemente, uma overdose de oxigênio pode deixá-lo com dificuldades para respirar, como um dançarino cansado que precisa desesperadamente de uma pausa. No início, você pode sentir uma explosão de energia, mas ela não dura muito. A tontura se instala, como se você estivesse girando na pista de dança por horas sem parar. Em casos extremos, o excesso de oxigênio pode até prejudicar o corpo, fazendo com que você se sinta como se tivesse batido em um caminhão enorme. Portanto, embora o oxigênio esteja sempre conosco, dando-nos vida, é importante apreciar seu delicado equilíbrio. Além disso, não seríamos as únicas criaturas a sofrer com essa extravagância de oxigênio. Os mamíferos, por exemplo, terão dificuldades para se adaptar a esses níveis extremos. O equilíbrio de poder entre as espécies mudará drasticamente, e os vencedores e perdedores lutarão pela sobrevivência em um mundo que está girando fora de controle. E precisaremos de abrigos mais fortes para lidar com esses animais gigantescos. Teremos que nos manter ágeis e evitar o perigo. Em meio a todo esse caos, haverá adaptações surpreendentes. Os pássaros voarão mais alto do que nunca, atingindo alturas que surpreenderiam até mesmo as nuvens. Além disso, prepare-se para mais desastres naturais e ecossistemas delicados em risco. Os incêndios começarão rapidamente e se enfurecerão ferozmente, tornando os incêndios florestais uma ameaça constante. Até mesmo uma pequena faísca de uma fogueira pode causar um desastre. Teremos de repensar nossos métodos de cozimento e aquecimento para nos manter seguros nesse mundo cheio de oxigênio. Mas não vamos esquecer o outro lado da história do oxigênio. Se tivéssemos um planeta com pouco oxigênio, apenas cerca de 15%, enfrentaríamos uma luta completamente diferente. Cada respiração seria difícil, deixando-nos cansados e lutando por ar. A atividade física se tornaria extremamente difícil e nossa memória e concentração seriam prejudicadas. Portanto, sejamos gratos pelos níveis de oxigênio que temos agora. Eles são o equilíbrio perfeito para que possamos prosperar. Nessa emocionante jornada por um mundo rico em oxigênio, vivenciamos maravilhas de tirar o fôlego e descobrimos o delicado equilíbrio do nosso planeta. Vamos valorizar a magia de cada respiração, respeitar a interação entre o oxigênio e a nossa existência e abraçar a emoção dessa viagem extraordinária chamada vida.